Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Girão proferiu críticas contundentes à CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O parlamentar assestou não apenas a parcialidade do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, e de seu relator, Renan Calheiros, como também censurou a agressividade e a irresponsabilidade apresentadas pelos membros do G7 ou panela da CPI. Girão asseverou: mais uma sessão que já cansa pela forma agressiva, pela forma atabalhoada, pela forma irresponsável, totalmente parcial que essa CPI vem desenvolvendo. Cansa o povo brasileiro, cidadão de bem, que quer ver toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Neste contexto, o congressista rememorou o papel do STF e criticou atos de blindagem, sobretudo no que concerne ao consórcio Nordeste. Mais uma vez, no STF, um dos depoentes conseguiu o direito dado pelo Supremo de ficar calado. A CPI, de forma arbitrária, autoritária, desrespeitosa, eles marcaram outra oitiva. Essa é a forma com que a CPI vem agindo e o povo brasileiro está percebendo. A blindagem que está acontecendo em estados e municípios. No consórcio Nordeste, vem sendo adiada a votação. Alguns nomes poderosos, há 2 nomes chaves. Dessa forma, o parlamentar citou ex-ministro de Dilma e expôs o estranhamento diante do nervosismo de alguns senadores quando se pressiona pela investigação do consórcio Nordeste. Muita gente já deixou de ver a CPI devido ao festival de agressividade e de desrespeito. Cobre o representante de seu estado para que ele possa votar para trazer aqui. É um símbolo nacional da corrupção, o calote da respiradores que nunca foram entregues. Tem gente muito poderosa. Carlos Gabas é ex-ministro da Dilma. Tem outro ex-ministro, o prefeito de Araraquara, o Edinho. É muito importante entender essa blindagem estranha, senadores nervosos quando se fala desse assunto do consórcio Nordeste. Eles fazem o que querem, eles pintam e bordam nesse G7. É um ato de politicagem, de antecipação do calendário eleitoral. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, mais uma sessão, já cansa, né? Pela forma agressiva, pela forma atabalhoada, pela forma irresponsável, totalmente parcial que essa CPI vem desenvolvendo, já cansa o povo brasileiro, cidadão de bem, que quer ver toda a verdade e não a parte da verdade. Hoje nós vamos ter mais uma sessão e mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, um dos depoentes que viria aqui, conseguiu o direito dado pelo Supremo para ficar calado. Então, a CPI, de uma forma totalmente arbitrária, autoritária, desrespeitosa, não apenas com essa casa, nem com os senadores que fazem parte da comissão, que só tomaram conhecimento pela imprensa, mas você também. Eles já marcaram hoje uma outra oitiva, né? Que estava para amanhã, ou seja, o trabalho de pesquisa, de aprofundamento que a gente precisa fazer em cada depoente dos fatos, para fazer perguntas, para questionar, é atrapalhado, porque a gente não tem tempo para se aprofundar. Então essa é a forma que a CPI vem agindo, e o povo brasileiro está percebendo, né, a blindagem que está acontecendo, por exemplo, em estados e municípios. O consórcio Nordeste, né, que vem sendo aqui adiado a votação dele, em alguns nomes importantes, poderosos, que você sabe que ficou para amanhã, né? Ia ser ontem, mas ontem eles tiraram de pauta, jogaram para sexta-feira, amanhã. São 2 nomes chaves, Bruno Dauster e também a senhora Cristiana Prestes, que é a dona da empresa Rempcare, que recebeu antecipado o dinheiro desse esquema montado aí, né? Quase 50 milhões de reais, e não entregou os respiradores para o povo nordestino. Então amanhã a gente quer saber a verdade.
acompanhe. Eu sei que muita gente já deixou de ver essa CPI, porque é algo assim absurdo, um festival de agressividade que se vê nela, né? De tentativa de humilhação, de desrespeito de senador, um péssimo exemplo que é dado para o povo brasileiro. Mas você amanhã, se puder assistir, e hoje, se puder, se mobilizar para cobrar o seu representante no Senado, o seu senador, né, que está nessa comissão, que ele possa amanhã votar pela vinda aqui para trazer a verdade sobre esse escândalo que, para mim, é o símbolo nacional de corrupção nessa pandemia, o calote da maconha adquirido de empresa ligada a maconha, respiradores que nunca foram entregues. Quantas vidas foram perdidas? Tem gente muito poderosa, repito, junto disso. Essa investigação tem ilações, inclusive, com Araraquara, com outro ex-ministro, porque o Carlos Gabas é ex-ministro da Dilma, e tem outro ex-ministro dessa época também, aí do Brasil, de governos anteriores, que é o prefeito de Araraquara também, que é o Edinho. Muito importante a gente entender o que é que está por trás disso tudo e essa blindagem estranha, senadores nervosos quando se fala nesse assunto do consórcio Nordeste. Nós queremos investigar tudo. Hoje vamos ter aqui o denunciante da questão da propina, da suposta propina no Ministério da Saúde, e eu tenho perguntas a fazer, mesmo dificultado o meu trabalho com a equipe enxuta que a gente tem, porque foi colocado ontem já meia-noite essa mudança, o negócio já totalmente, eles fazem o que eles querem, eles pintam em borda nesse G7 e não tem o menor respeito. Eu soube através da imprensa, mas deu para trabalhar de noite, agora de manhã cedo, para a gente começar a fazer as perguntas. Quando você estiver assistindo esse vídeo, já deve ter tido aí a oitiva, né? E a gente quer entender por que tudo de última hora, o que é que estão querendo esconder de você, povo brasileiro. Que Deus tenha misericórdia do nosso país nesse momento de politicagem, de pessoas querendo antecipar o calendário eleitoral de qualquer maneira. Isso não é correto, mas nós estamos aqui para buscar a corrupção onde ela esteja. Seja no governo federal, estou fazendo perguntas altamente independentes para buscar a verdade, é o que a gente faz há 60 dias, mas nesses 30 dias que faltam, que a gente possa equilibrar pelo menos o governo federal, mas investigar também os desvios de bilhões de reais de estados e municípios. Já falei que se for necessária a minha assinatura para prorrogar a CPI, não tem problema, desde que haja uma correção nos rumos dessa comissão para que possa buscar efetivamente toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado. Senador, como o senhor avalia o depoimento do senhor Carlos Wizard, apesar dele estar usando o direito de ficar calado, permanecer calado? Olha, é um pouco frustrante, né, para quem trabalhou em cima de perguntas, para que, de alguma forma, através das respostas dele, que é um humanista, um missionário reconhecido do Brasil, mas que pudesse vir a verdade através das respostas. Então, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, através desse habeas corpus, impede que a gente faça o nosso trabalho aqui. Então, é muito importante que a população saiba, povo brasileiro, que quem mandou abrir essa CPI foi o Supremo Tribunal Federal, e ele mesmo, através de decisões como essa de hoje, e de não permitir que os governadores venham falar aqui a verdade, né? Blindando os governadores, que a gente não possa rastrear corrupção, que é um anseio legítimo do povo brasileiro, e que essa CPI simplesmente não quer absolutamente olhar para a corrupção. Como o senhor avalia os trabalhos, os resultados da CPI nesses mais de 2 meses, né, de CPI? Como o senhor avalia? Olha, eu vejo que nós tivemos depoimentos importantes apenas de um lado, que tem que ser investigado. O governo federal tem que ser investigado. Eu assinei todos os requerimentos, quebra de sigilo, para que se possa investigar o governo federal. Mas essa CPI simplesmente blinda de forma escancarada
as verbas federais para estados e municípios. Dinheiro não faltou. Dinheiro absolutamente não faltou. Isso é uma questão pacífica aqui entre os parlamentares. Mas sobraram escândalos. Um deles estava previsto para ser votado hoje aqui no Senado Federal, nessa sessão de hoje, e foi adiado para sexta-feira. Então hoje um dia muito emblemático, né? Se falou muito aqui, inclusive de Deus, de Jesus, mas a gente precisa esperar para ver como é o posicionamento, porque não combina absolutamente se blindar a corrupção e se falar em Deus. Aí é hipocrisia pura, porque ele mesmo, Jesus, foi lá nos vendilhões do templo e com muita firmeza não deixou acontecerem certas coisas. Então aqui também a gente tem que ter realmente uma coerência, não pode ter dois pesos e duas medidas. Essa CPI é para investigar corrupção, sim, mas ela se acovarda, ela não olha para a corrupção, e nós vamos continuar lutando para que isso seja percebido dentro da comissão, que os colegas possam se sensibilizar para isso e que também a população possa, de forma pacífica, responsável, de forma ordeira, cobrar dos seus representantes uma postura coerente com os discursos bonitos. Porque discurso bonito aqui é lindo, é de se emocionar falando contra a corrupção. Mas na hora que vai votar, se calam ou votam contra a investigação de estados e municípios e dessa vergonha do consórcio Nordeste, porque é o símbolo hoje da corrupção nessa pandemia. Não adianta se é 2 bilhões, tem que ser investigado sim, não adianta se é 50 milhões, não adianta se é R$1. Cada centavo do povo brasileiro é obrigação moral nossa que a gente possa investigar usando todos os mecanismos legais. Senador, e amanhã está previsto o depoimento do Hermeson Maximiano, que é o sócio administrador da Precisa. Qual é a expectativa para esse depoimento de amanhã? Expectativa importante, porque essa empresa, pelos dados que a gente pôde computar, é uma empresa que tem problemas, não de hoje, tem problemas de muito tempo com o governo brasileiro, com o GDF. E como é que essa empresa participa de alguma forma ainda com todos esses problemas de não entregar o que foi comprometido, de processos. Então essa empresa chamada Precisa, ela é extremamente necessária que seja ouvida, e a gente já está preparando amanhã, pesquisando, para fazer perguntas importantes para que a verdade venha à tona. Mas eu quero dizer aqui, não pode vir à tona uma parte da verdade. Tem que vir à tona toda a verdade. E isso é uma responsabilidade dos cidadãos de bem do Brasil, que acompanham ainda essa CPI, que ainda acreditam nessa CPI, de cobrar dos seus parlamentares uma postura coerente com os discursos bonitos que eles fazem contra a corrupção. O senhor acabou de citar o consórcio Nordeste, né? Qual é a expectativa que o senhor tem para que seja esclarecido, para que tudo seja resolvido? Muito obrigado pela pergunta, porque geralmente esse questionamento nem todos os veículos de comunicação fazem, porque é um caso escandaloso que foi comprado 300 respiradores da indústria da maconha, que comercializa produtos à base da maconha, e esses respiradores jamais chegaram ao povo nordestino. São 9 estados que participam desse consórcio. Eu fui em São Paulo para visitar a sede dessa empresa, e ao que tudo indica, indícios fortíssimos de ser uma empresa de fachada, e o dinheiro já foi uma montanha de 50 milhões de reais, quase, e os respiradores até hoje não chegaram. Quantas vidas inocentes foram perdidas com isso? A gente não pode relativizar corrupção. Corrupção é corrupção, seja de R$1, de R$1 milhão, de 50 milhões, de 2 bilhões de reais. Nós temos que investigar. Então, tem 2 requerimentos que são peças-chave para serem votados na CPI na sexta-feira. Ia ser hoje, mas ficou para sexta-feira, é sempre adiado. É um segredo grande esse processo dentro
da CPI. Um é o Bruno Dauster, que é o ex-chefe da Casa Civil da Bahia, que foi exonerado por esse escândalo. E a outra é a senhora Cristiana Prestes, que é a dona dessa empresa, Hempcare, que é uma empresa que comercializa produtos à base de maconha e que só tem 2 notas fiscais durante esse período de 2 anos. E uma dessas notas fiscais são quase 50 milhões de reais, para ser preciso 48,7 milhões de reais, que foram pagos antecipados para essa empresa. Inclusive, foi negado o meu pedido. É bom deixar claro que não é de agora que a gente está tentando, já tem aí desde o início da CPI, mais de 60 dias, mas agora recente. A questão de 2 semanas atrás foi negado o nosso pedido por 6 votos a 4, para chamar o ordenador dessa despesa, o cara que assinou o contrato, que fez a ordem bancária, que é o Carlos Gabas, diretor executivo desse consórcio Nordeste. Esse já foi. Nós já perdemos a oportunidade de investigar, mas nós vamos por outros caminhos. Então tem 2 requerimentos, o do senhor Bruno Dauster e da senhora Cristiana Prestes, para virem aqui esclarecer sobre, inclusive teve delação da Cristiana Prestes, que disse que os valores foram superfaturados a pedido do Bruno Dauster, representando o consórcio Nordeste. Você vê o que é que está por trás disso tudo, a gente precisa descobrir. Sexta-feira vai ser a hora da verdade. Obrigada, senador. Muito obrigado.